Eu vou contar para vocês sobre esse livro, Morra Sem Nada. E eu vou te falar assim que o autor, Bill Perkins, ele é um cara que teve muita coragem de escrever esse livro aqui. Porque primeiro sentimento que eu tive quando eu li esse título e vi algumas recomendações para ler esse livro, é que esse cara tá muito louco, né? Como é que a gente tá vivendo, construindo, lutando para construir algo, para ele dizer que a gente tem que morrer sem nada? E isso me deixou bastante curioso. E esse cara aqui, ele foi muito corajoso em trazer um outro ponto de vista em relação à construção de uma fortuna ou de algo para a sua vida. Para mim, assim, ele mexeu bastante com a minha percepção. Eu hoje tenho 45 anos, tenho uma filha de 9 anos e a gente naturalmente começa a planejar e pensar como vai ser a nossa aposentadoria, a nossa velhice, da minha esposa, como vai ser essa relação com a minha filha, o quanto que ela vai precisar de um apoio financeiro para a vida dela, o que de fato eu vou deixar para minha filha. E aqui ele mostra que não é só essa relação de deixar algo para os seus filhos, né? Ele fala também como vai ser no momento que você estiver no momento da sua morte. Quando você olhar para trás e enxergar se você realmente viveu. E ele conta muito sobre o fato de a gente colher experiências, vida, aproveitar a vida de fato, e que daqui nada a gente leva, né? Porém, o que eu achei muito interessante, que ele explica uma coisa que para mim começou a fazer todo sentido, que eu, com 45 anos, eu tenho uma capacidade física de fazer diversas coisas, viagens, trilhas, passeios, subir montanha, pular de paraquedas, tudo isso eu tenho essa capacidade física para fazer hoje. E é óbvio que quando eu tiver 80 anos, isso vai ser muito difícil de acontecer, ou de até ter esse interesse. Então, se eu quero fazer esse tipo de aventura, o momento é de fazer agora. Se eu quero fazer uma trilha, se eu quero passear pela Europa, fazer um mochilão, ou qualquer coisa que eu queira fazer, que dependa de uma necessidade física, é agora que eu preciso fazer isso. Porque no futuro é bem provável que eu tenha algum tipo de dificuldade. Isso se eu não tiver um problema de saúde que prejudique, antecipe todo esse problema, né? Então ele fala muito sobre a gente conseguir aproveitar o nosso dinheiro no momento em que a gente consegue de fato usufruir dele. E é claro que muitos casos a gente não vive, a gente sobrevive, né? Então a gente está mais lutando para fechar o mês, para conseguir pagar a conta, e aí chega um cara e fala assim, pô, mas e o arrependimento no futuro? Quando você pensa lá na frente, será que eu vivi ou não, né? Então a gente começa a refletir e pensar se a gente consegue equilibrar isso. O quanto eu consigo trazer para o meu eu presente para poder fazer para viver agora, do que deixar isso para um futuro que talvez eu não possa mais viver, né? Se eu quero participar de uma competição de bicicleta, por exemplo, eu consigo fazer isso agora. Talvez com 80 anos seja um pouco mais complicado. Então ele traz um pouco dessa reflexão, eu acho bastante interessante você enxergar, ler o livro, porque ele vai construindo e te mostrando que você consegue ter as vivências do presente e se preservar para o futuro. Porque a ideia não é você morrer falido, é morrer sem nada. E quando a gente fala morrer sem nada, aqui ele está planejando uma aposentadoria, uma forma de você ter uma receita contínua necessária para você seguir o resto da sua vida. Ele fala até de um countdown, onde você vai determinar qual que é o dia da sua morte, né? Quantos anos ainda você tem para viver. Eu tenho a expectativa de viver até os 100 anos. Então eu tenho que planejar para que isso aconteça. Eu tenho a condição financeira para esse momento. Então hoje em dia a gente tem o seguro de vida, seguro de morte, seguro de aposentadoria, a gente tem uma série de recursos aí que podem ser utilizados, onde você determina um certo ano
70 anos, sei lá, 80 anos, e você continua ganhando uma receita fixa, que você vai estar planejado desde antes, receita fixa dali para frente, né? Isso é uma forma de você entender o quanto financeiramente você precisa para seguir esse final de vida, né? Ele fala muito sobre os seus gastos naturalmente aumentarem com questões de saúde, médicos, mas o seu nível de interesse acaba baixando. Você tem menos interesse de fazer viagens ou coisas extraordinárias. Você, tudo bem que isso é de cada um, né? Mas eu imagino que eu ainda vou querer viajar bastante. Talvez, eu acho, mas na prática a gente não vai ter tanta vontade de fazer viagens e nem tão complexas assim quando eu tiver 80 anos, né? Talvez eu não queira fazer mais nada de viagens, eu vou querer, sei lá, fazer minha atividade física, passear no parque, andar por aí e tá tudo bem. E ele fala sobre isso, sobre o ponto de que você precisa planejar esse momento da morte, esse countdown, e se organizar para isso. E a relação que ele fala com os filhos também é muito interessante, porque a gente pensa o seguinte, assim, se eu vou morrer com 100 anos, e a minha filha agora tem 9, eu tenho 45, né? Quando eu falecer, vamos que aconteça antes, né, sei lá, 90 anos, a minha filha, ela vai ganhar ali a minha herança, tudo que eu consegui guardar dentro dos meus patrimônios, com, sei lá, ela vai estar ali com 70 anos, 60, 70 anos. E faz sentido ela ganhar uma herança com 70 anos, né? O quanto que ela vai aproveitar dessa herança? Sendo que o momento mais forte da vida, onde a gente exige onde você tem uma fase de maior aproveitamento, ele fala aqui que é entre os 25 e os 35 anos. Ou seja, 25, 40 anos, precisa aproveitar a vida, viajar, curtir, fazer coisas um pouquinho mais radicais ali, né? 25 porque você tem uma condição financeira um pouquinho melhor, e 40 porque você já vai reduzindo ali o quanto que você está disposto a fazer coisas complexas. Por exemplo, eu já fiz viagens onde eu ia de mochila, fui no Airbnb e eu reservei uma cama de um quarto para ficar no Airbnb. Hoje, um pouco mais velho, né, com família, eu jamais faria isso, né? Então, a gente está disposto a coisas mais simples quando a gente é mais jovem, então a gente consegue fazer coisas mais interessantes. Então, por que eu não poderia planejar para minha filha para fazer algumas entregas para ela em vida? Se eu tiver com o meu planejamento de morte organizado, definido e uma certa segurança, eu não preciso ter imóvel para deixar para ela. Talvez eu precise ter um imóvel para me viver ali até o final, né? Ou posso até me organizar para viver de aluguel. Eu não preciso de nada disso, assim. Eu preciso dar para ela experiências, eu viver junto com ela, eu conseguir proporcionar isso para ela em vida. E acho isso muito interessante do ponto de vista do livro, porque a gente começa a refletir em relação a tudo isso, né? Então, hoje, assim, o que mudou? Qual foi a minha nova mentalidade em relação ao livro? Eu não quero, talvez, deixar algo excepcional de herança para minha filha, porque isso tudo eu vou fazer em vida. E eu já tenho um trabalho pessoal como pai de prover a ela todo o desenvolvimento e crescimento profissional para que ela construa a vida dela, uma excelente vida. Ela vai ser uma excelente profissional, eu tenho certeza disso. E isso porque eu estou trabalhando para que ela tenha um bom estudo, boas experiências culturais, e eu vou dar apoio financeiro quando ela precisar. Está dentro da minha expectativa. E aí, com isso, ela não precisa da minha herança, ela precisa de todo esse meu apoio que é construtivo durante a vida. Isso vai trazer para ela uma longevidade, uma força na trajetória de vida dela que vai ser excepcional. Esse é um ponto de vista. Isso mudou quando eu comecei a ler o livro, comecei a enxergar um pouco mais esse sentido. Então, não vou me importar se eu morrer morando de aluguel, por exemplo, numa receita contínua a partir de um tipo de seguro,
porque eu sei que eu não preciso levar nada além disso, porque a minha filha vai estar com tudo que eu pude dar para ela até aquele momento, ela vai ter.